Já foi, Ana? Uhum. Tá. E aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí a mais uma live do Guia da Alma. Hoje eu sou o Rodrigo do Guia da Alma, para quem não me conhece, muito prazer. O Guia é um portal que conecta pessoas e terapeutas e divulga conteúdo sobre autoconhecimento, bem-estar, espiritualidade na internet. E hoje estou aqui com 3 convidados super especiais para falar de um tema muito importante, o que é o sagrado masculino. Você com certeza aí já tem visto uma grande movimentação em relação ao sagrado feminino, né? Acho que é uma coisa que está um pouco mais presente. E com isso também a gente começou a nos perguntar, né? Onde é que está o sagrado masculino e por que não tem ninguém falando dele? Ou por que tem tão poucas pessoas falando dele? Justamente por isso a gente quer colocar esse tema aqui ao vivo para vocês hoje. Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou falar para vocês mais ou menos o que a gente vai falar hoje, vamos contar um pouco da nossa experiência em busca do sagrado masculino, o que é a energia masculina e como que ela está presente em todos nós, como que o homem pode se reconectar com a sua essência e como que os homens e mulheres e qualquer outra pessoa pode ajudar os homens nessa conexão. Então, depois nós vamos abrir para perguntas, então você pode também enviar as suas dúvidas e no final a gente vai abordar elas. Então vamos começar aqui com uma apresentação do pessoal e, claro, só fazer uma ressalva antes de a gente iniciar, é que essa questão do sagrado masculino não tem receita pronta, não tem receita de bolo aí para você aplicar na sua casa. Tudo que a gente está trazendo são respostas com base no nosso aprendizado, na nossa experiência. Então é isso que a gente vai compartilhar com vocês hoje. Então vou começar apresentando o pessoal aqui e pedir para que eles falem um pouco sobre si, sobre os seus projetos e como é que está sendo essa caminhada de sagrado masculino para vocês. Vamos começar aqui pelo Bruno, então. Pode falar. Obrigadão, gente. Muito bom estar recebendo vocês aqui também hoje. Meu nome é Bruno, evangelista. Há mais ou menos um ano atrás eu comecei a encontrar certas perguntas na minha vida, assim, principalmente relacionadas à masculinidade. E essas perguntas começaram a me fazer procurar alguns outros ambientes, alguns outros contextos onde eu pudesse respondê-las, né? Essas perguntas eram coisas como: poxa, por que eu não me identifico tanto com o que existe de conceito do masculino hoje, da masculinidade hoje? Por que eu não me conecto com isso? Existem outras alternativas? O que é um referencial de homem inteiro e completo? Quais são as alternativas de masculinidades que existem com as quais eu posso me conectar, né? E esse movimento veio junto com uma descoberta de um grande grupo muito potente, principalmente aqui em Florianópolis. Eu não sei quem está nos assistindo aí de Florianópolis, mas que é o Banco de Tempo, que é um espaço de muita troca. Convido vocês a conhecer também um pouquinho mais a iniciativa. E lá dentro eu descobri que existia um grupo de homens que estava se encontrando para falar sobre esses temas. E eu pensei: nossa, isso é tão inédito na minha vida, isso é tão interessante. Quero saber um pouquinho mais, e a partir desse momento eu me conectei com o Fabiano. Quero compartilhar também outras experiências aí ao longo dessa live, mas conheci o Fabiano e o Daniel, e juntos a gente pensou: poxa, como que a gente pode contribuir para que esse movimento, essa conversa, essa discussão cresça? E a partir daí a gente criou o Micael Masculino da Alma, que eu vou deixar também para o Fabiano falar um pouquinho. Mas o meu percurso dentro desse mundo assim começou há mais ou menos um ano atrás, então eu fico super à vontade para contar dessa experiência de um ano aí para todos vocês. Obrigado por estarem aqui. Vai lá, Fabiano, pode seguir. Então, meu nome é Fabiano Lauser. Eu também me defrontei com essa temática assim, há mais ou menos uns 2 anos, de forma mais contundente assim. Eu percebi que me faltavam referenciais de homens, referencial de masculino, que eu pudesse ver como exemplo, ver como algo saudável a se seguir, a se viver. Percebia muitos comportamentos da maioria dos homens que me rodeavam e que me rodearam na minha infância sem sentido, desrespeitosos, violentos, etc.
convivia num certo ambiente que tinha uma visão muito negativa dos homens, né? E eu percebi, cara, eu não sei o que é uma energia masculina saudável, né? Aí, nessa época, mais ou menos, eu fazia um curso com o Túlio, né? E eu falei com ele me indicou 2 livros, né? Me mandou o arquivo dos livros. Um deles é esse aqui, que é o João de Ferro, que eu até trouxe aqui para compartilhar. E a gente já tinha começado a entrar em contato com os caras que fizeram o primeiro encontro de homens do Banco de Tempo. E a gente conversou com eles para fazer o segundo encontro, né? E nenhum deles estava muito disposto a realmente ir lá e fazer. Acabou que eu puxei esse segundo encontro, mesmo sem saber como funcionava um círculo de homens. Usei um pouco da minha experiência com práticas corporais, jogos teatrais, e um pouco do que eu achava que seria uma dinâmica que favorecesse uma fala mais do coração. Não uma fala tão teórica ou que aparece nos noticiários, mas uma fala do que eu, homem, estou vivendo. Então, essa dinâmica consiste em falar em primeira pessoa e alguns outros acordos simples que a gente faz no círculo. E aí surgiu o segundo encontro de homens do Banco de Tempo. Como eu falei, eu não participei do primeiro, mas conheço os caras lá que estavam no primeiro. Alguns seguiram com a gente por alguns encontros, que foi lá na Rádio Campeche. E num determinado momento também o Bruno e o Daniel e a gente se uniu e formamos esse conjunto de ações, essa rede que a gente chama de Micael Masculino da Alma. E com muita alegria a gente vem fazendo muitos círculos e muitos espaços de vulnerabilidade, de autenticidade, né, para homens e também alguns para mulheres também, que já aconteceram. Então, a resposta, assim, o retorno que a gente tem tido é muito positivo, assim. Muitos homens falando que está sendo muito curativo para eles. A gente tem vários caras que nos acompanham por vários círculos, né? A gente já teve em alguns bairros aqui de Florianópolis, tivemos em São Paulo e em Curitiba também. E para mim mesmo tem sido muito curativo, assim, entrar mais em contato com essa temática. Em 2018 eu entrei no Guerreiros do Coração, né, que o Túlio facilita aqui em Florianópolis. Estou fazendo o primeiro ciclo, né, a gente já está se encaminhando aí para o rito, que vai ser em novembro, que eu estou aguardando com muita alegria esse momento, que todos me falam que é bem impactante, assim. Então, nós viemos numa caminhada aí de um encontro por mês, aí, nos preparando internamente para o ápice desse processo, que vai ser agora no feriado do dia 2 de novembro. E estou muito feliz aí pelo convite, né, de vocês do Guia da Alma, assim. Obrigado a todos aí para a gente poder fazer mais esse espaço, né? Que bom que a gente está podendo transmitir, que isso está sendo falado e as pessoas estão lá assistindo, refletindo. Que bom que esse assunto está vindo e está vindo com uma energia de reconciliação, de entendimento, de diálogo, de empatia, que eu sinto que é por aí que a gente avança. Maravilha, maravilha. Um pouquinho só antes de nós ir ali pro Túlio, acontece que eu não estou aparecendo no vídeo. Se vocês puderem se apertar um Claro. pouquinho. Sim, agora já tá. É porque no iPad não aparece. Ah, é? Tá certinho? Tá certinho. Então. Não tá bem na foto. Cheguei num problema técnico, mas não é, tá tudo certo. A gente Então, junta todo mundo aqui, não tem problema. Vamos lá, fica à vontade, Então, Túlio, pode falar. Meu nome é Túlio Caminha, eu sou hoje, né, facilitador e integrante do Grupo Guerreiros do Coração. É um movimento que já existe há 20 anos, eu estou nele há 25 anos, na verdade, eu já estou nele há 18, 19 anos. E entrei nesse movimento um pouco por acaso, por uma função de necessidade de me reconectar com os meus valores pessoais, né, que na época eu tive um casamento complicado, saí desse casamento, estava com 3 filhos e esses 3 filhos também uma situação distante, complicada deles, e eu não sabia o que fazer com toda essa informação. E aí eu acabei sendo convidado para participar desse movimento, pelo convite do meu irmão, Marco Aurélio, e de lá para cá eu venho descobrindo a cada ano que passa que cada vez mais nós homens temos uma grande dificuldade de nos conectarmos com o que é sagrado dentro de nós e o que é realmente o nosso ser homem nesse contexto geral da nossa cultura, né?
Eu, particularmente, passei por diversas fases dentro desse movimento, dentro dessa busca. E hoje estou me conectando com outros homens, com outros grupos, para que a gente possa disseminar essa ideia do que é ser homem hoje, de como nós podemos fazer um contato mais equilibrado, mais integrado, tanto no âmbito social quanto pessoal, e ao mesmo tempo também nos conectar com a energia feminina que está dentro de nós e que a gente nega tanto, né, há tanto tempo. Então essa é a minha busca, é por isso que eu estou aqui. Eu agradeço muito o convite do Fabiano, que me convidou, me apresentou o Guia da Alma, né, do Bruno, né, olha a cara dele que lindo, né, olha essa felicidade. Então para mim é muito bom estar aqui, eu agradeço muito essa oportunidade de poder também colocar um pouco dessa experiência que a gente tem dentro do movimento Guerreiros do Coração, que hoje, graças a Deus, não é o único movimento de homens que existe, né, existem muitos outros e que estão ganhando força por aí. Então, é isso. Obrigado, Pei, pela oportunidade. Legal, legal. Bom, minha vez. Eu também, assim, não tinha muito claro, aliás, ainda não tenho, sou um grande aprendiz, tenho certeza que vocês também são aprendizes, mas eu, perante esses caras aqui, considero que eu estou um nível abaixo, porque eu estou entrando nesse assunto há pouco tempo. Mas o que me faz estar em busca disso é que eu também não tenho claro para mim exatamente o que é um masculino saudável, o que é ser um homem íntegro e qual que é a diferença entre esse homem saudável e o homem que é colocado pela sociedade, a postura de homem que é cobrada da sociedade, que muitas vezes eu me pego perguntando se isso está realmente certo, me pego questionando isso. E por ter todas essas dúvidas, eu comecei a acompanhar o pessoal do Micael aqui nos círculos que eles fazem aqui em Floripa, e tanto acompanhando de longe nas redes sociais também, comecei a ficar mais instigado com esse assunto e simplesmente estou entrando aí, me jogando nesse assunto, está sendo super esclarecedor para mim e um grande crescimento pessoal. Então, gratidão aí a vocês por tudo que tem disseminado, né? Mas vamos ao tema central agora dessa live, né? Se nós pudéssemos definir algumas poucas palavras, Túlio, o que é sagrado masculino? Boa pergunta. Maravilhosa. Na verdade, me colocou na berlinda, né? Mas vamos lá tentar, né? O sagrado masculino. Sagrado, a palavra sagrado vem do sacro, né? Que significa santo, que significa algo que está além do mundano, né? Desse nosso cotidiano, desse nosso status normótico, né? Que a gente vive. Significa algo que está na divindade, nas deidades, e sagrado masculino tem muito a ver, a gente traz essa cultura de sagrado masculino muito do taoísmo, do budismo, do conhecimento oriental, né, do tantra, onde se considera que o sagrado masculino é a própria alma do homem intacta diante de todo esse processo caótico que o mundo normal nos traz, né? Então, o que me parece é que o sagrado masculino, quando a gente toca no sagrado masculino, a gente está tocando também na alma do homem. E essa alma também toca a Deus, seja que Deus for, né? Porque para cada crença, para cada cultura existe um Deus, existe uma entidade que pode estar em contato com essa alma, né? Então, quando fala em sagrado masculino, eu penso que todos nós temos um sagrado masculino dentro de nós, que é a nossa própria alma. E essa alma faz contato com a energia masculina, né? Que é transmitida de alguma forma e de algum movimento. Então, o sagrado masculino, eu acho que é a alma do homem. Livre, talvez, dos nossos medos, livre dos nossos dogmas, paradigmas, né? E também tem a ver com a nossa capacidade de poder acessar níveis superiores de conhecimento, né? De fazer um movimento transcendental, transcender esse espaço, esse status quo que a gente vive, né? Então, para mim, sagrado masculino é a nossa própria alma do homem, que está em todos os homens, na verdade. Né? É isso. Legal. Assim como
a própria energia feminina também está em todos os homens e a energia masculina também está em todas as mulheres, né? E se você puder falar um pouquinho mais sobre a energia masculina, assim, para a gente entender. Eu acho que, assim, em poucas palavras, né, e bem rápido, assim, a gente pode também, se a gente for falar em energia masculina, a gente tem umas 3 lives, né, para poder falar sobre energia masculina. Mas a energia masculina tem a ver com a nossa energia primordial, né, tem a ver com uma frequência de onda pelo qual o homem consegue manifestar a sua força, o seu poder pessoal, né? Essa energia masculina também está presente nas mulheres, né? Jung fala de ânimos na energia feminina e ânima, a energia feminina dentro do homem, né? Então essa energia masculina, se a gente pudesse dizer o que é como a frequência com que o homem estabelece a conexão, né, com o seu sagrado e transfere esse sagrado para fora. A energia masculina tem muito a ver com o nosso próprio veículo da nossa biologia masculina, né, porque quem nasce homem tem uma diferença de quem nasce mulher, né, e portanto a nossa biologia, né, falando de uma forma geral, possibilita com que nós possamos densificar, colocar para fora, né, exteriorizar a energia de uma forma mais assertiva, mais concentrada, de mais prática, né, mas ela não é exatamente oposta à da mulher, ela é complementar à energia feminina, né? E eu acho que a energia masculina ela só está equilibrada dentro do homem quando ele também reconhece ele faz contato com a sua energia feminina. Quando o homem não faz contato com a sua energia feminina, ele tem a sua energia masculina em desequilíbrio. E aí isso pode personificar os vários estereótipos que a gente tem na nossa comunidade, o machismo, o cabra macho do Nordeste, a forma agressiva, caótica, como o homem se movimenta às vezes dentro da cultura, né? Entendi. Legal. E fazer uma pergunta aqui para os meninos do Micael agora. Se vocês puderem falar um pouquinho assim sobre o homem e a energia masculina na sociedade contemporânea, o que vocês podem contribuir aí com nós? Começa, complementa o que tu fala. Então, indo na direção aí do que o Túlio colocou, é muito importante a gente diferenciar, né, homem e mulher de energia masculina e feminina. É algo que para nós pode estar bem claro, mas para muitos que estão nos assistindo ainda essas coisas estão muito misturadas, né? Então, energia masculina e feminina, como o Túlio falou, e a gente aprofunda nos estudos, no fundo é uma energia só, num certo nível mais amplo de realidade, e num certo nível de manifestação, que é esse que a gente está, e esse certo nível de realidade, ele se apresenta em duas vertentes, que no fundo é uma mesma energia, né? Então isso está em tudo, não só nos seres humanos, mas ele está em tudo que é manifestado, assim, né? Os orientais chamavam isso de Yin e Yang, né? Que às vezes pode trazer até mais clareza, a gente chamar assim. E aí, como o Túlio falou, né? Ela também essas duas estão presentes tanto nos homens quanto nas mulheres. O que eu vejo é que às vezes a energia feminina e masculina, esse equilíbrio dentro das mulheres hoje em dia, em geral, sempre que a gente fala assim, os homens, as mulheres, é sempre em geral, sempre tem muitas exceções. E nessas conversas que a gente tem, nos círculos, nos grupos, a gente ouve muito assim, todos os homens, todas as mulheres. E eu sempre fico atento porque é muito heterogêneo, assim, né? Cada pessoa é um universo, né? Então, a gente fala assim que os homens hoje em dia estão com pouca energia feminina e estão com a hipermasculinidade, mas isso é a situação de alguns homens. Outros homens estão com muita energia feminina também. Outros estão em uma outra situação. Acredito que nesses espaços, a primeira coisa que a gente vem trabalhando é criar um espaço de falar a verdade. É como se fosse um passo zero, assim, ponto de partida.
Então, a partir disso, a gente vai dando outros passos, né, mais aprofundados, assim. Mas o nosso primeiro ciclo de trabalho, assim, que eu estou sentindo que a gente está fazendo, é simplesmente conseguir falar a verdade ou chegar o mais próximo disso, né? Criar um campo para isso também, né? Exato. Porque eu sinto que é isso que o Mikael traz, assim, nos ciclos, para onde ele vai. Ele traz com ele esse campo, assim. Então, a gente usa uma sala da UFSC, a gente leva o campo de avançar no caminho de falar a verdade entre homens. E, em algumas circunstâncias, também em grupos mistos, que em alguns aspectos é mais desafiador do que em grupos só de homens, né? Mas estamos nos trabalhando para isso. Que, em geral, a gente está acostumado a não lidar bem com uma parte nossa que não é tão bonita, né? A gente não lida bem com a nossa tristeza, por exemplo. Ninguém posta uma foto de quando está triste, né? E a tristeza, ela tem papel muito importante na nossa vida, no geral da nossa vida. É muito importante tu ter a chuva, o sol, né? Não é o tempo todo o dia de sol, né? É importante ter momentos de chuva ou de tristeza, entre aspas, até para nos preparar para fazer alguns ajustes internos. Então, a gente cria esses espaços de falar a verdade para que não é uma garantia também que a gente vai falar a verdade, né? É um convite, é um campo, como ele falou. E se a pessoa avançar 1 centímetro em direção à verdade dela no falar, ou então no ouvir, que também provavelmente ela vai ouvir graus de verdade bem mais intensos do que ela está acostumada no dia a dia, só isso já é uma grande cura, já muda muitas conexões, assim, de você ouvir a verdade de outros homens, né? Já dá um grande alívio de saber, ó, eu não sou o único. E aí a gente vai começando a ter algumas referências, a gente vai começando a perceber que não estamos sozinhos, né? E em relação aos homens nos dias de hoje, assim, eu sinto que o principal problema, assim, que eu vivi foi falta de referência, assim, né? Realmente, o pouco de referência que eu estou tendo tá vindo uma parte de livros, uma parte de alguns homens que eu estou identificando alguns aspectos que eu vejo. Isso sim é um aspecto saudável de um masculino saudável, de um homem saudável, né? Que também tem a energia feminina ali equilibrando dentro dele. Então, acredito que a mulher passa por vários ritos, né? A primeira menstruação, depois ela passa, as que passam, né? Pela gravidez e outros. E também eu percebo que as mulheres, em geral, exploram mais o autoconhecimento, né? Tanto com elas mesmo, quanto com as amigas e as outras mulheres que elas se relacionam, né? Elas são mais abertas a frequentarem uma terapia, né? Em geral, estou sempre falando em geral, tá? Tem exceções, né? É sempre importante ressaltar isso, mas a gente sempre está falando em geral. Então, parece que as mulheres, também, de forma assim, estatística, apresentam um grau maior de maturidade, de autoconhecimento, né? Então, isso faz com que uma menina cresça tendo uma tia, uma prima, a mãe, uma irmã, que ela vê ali uma referência de uma mulher centrada, equilibrada. Eu acredito que a maioria de nós, homens, crescemos sem ter essa referência de um tio, de um primo. Alguns têm a sorte de ter, né? Mas assim, eu digo que eu não tive. Eu não tive esse homem, um tio, um primo, pai. Assim, ó, esse homem é um homem centrado, um homem equilibrado, né? Então, acho que o principal desafio hoje é a falta de referência, e o nosso principal trabalho é semear e multiplicar essas referências, né? Uhum. Por isso esses espaços como Guerreiros e Comunicar. Entendi. É claro, faz todo sentido, né? Isso que você falou, assim, sobre as mulheres em geral estarem mais preparadas para lidar com isso, porque já que nós estamos falando de sociedade contemporânea, imagino que quantos de nós, homens que já ouvimos, né, quando éramos criança, que homem não chora, que homem, para ser homem, tem que ser sempre durão, né? Ou depois na vida adulta, que o homem, para mostrar que o homem tem que beber mais cerveja, tem que ser mais macho que o outro, né? E tantas outras crenças que foram sendo colocadas e que fazem com que para nós assumir que estamos nos autoconhecendo e assumir que temos sentimentos e vulnerabilidade seja um motivo de vergonha, né? Uhum. Quando na verdade não deveria ser, porque isso basicamente é o que é ser humano, né? Ter vulnerabilidades e sentimentos é uma coisa de humanos, não é exclusivamente de mulheres. E então
faz muito sentido assim essa questão do próprio assunto do sagrado masculino ter ele se difunde de maneira mais lenta do que o sagrado feminino, porque o homem em geral tem menos abertura a isso, porém não é necessariamente uma culpa dele, muitas coisas foi a sociedade que colocou em cima dele, né? Ao mesmo tempo, cara, que eu acho que vale dizer que a resposta que a gente está tendo para esse trabalho, eu acho que isso é um consenso entre a gente, é uma resposta muito bonita, de muita força, eu acho que também pela urgência desse tema na nossa sociedade. Então, me conectando também com a tua pergunta, Rodrigo, de na sociedade hoje, como que a gente encontra, como que se manifesta, quais que são os aspectos aí relacionados às masculinidades, eu trago bem esse aspecto, assim, de que o campo está muito fértil. Tem muitos homens percebendo que é um grande sofrimento manter certas crenças limitantes e não se desvencilhar disso por conta de um motivo maior, de uma reconexão com a verdade, assim, né? Então, acho que é muito bonito isso. Sim, as mulheres estão talvez há mais tempo fazendo isso, ou em maior número hoje, mas a resposta que a gente está tendo dos homens é incrível, Em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo. Realmente, até participando já de alguns círculos aí que eu estive, pude ver essa sinceridade e esse alívio dos homens em expressar essa sinceridade, né? Porque tem coisas ali que estão guardadas há tanto tempo que na hora que sai parece que sai um caminhão das costas, né? Sim. E às vezes não é, como você falou, num círculo, ouvindo, não é nem necessariamente o que eu falo que me descarrega, mas ouvir os outros falando coisas que reverberam em mim também ajuda muito nesse processo de cura, né? Porque muitos processos que a gente vive, a gente acha que é o único que está vivendo, né? Vou falar um pouquinho mais alto. Tá. Tem muitas coisas que a gente está vivendo, que vários homens vivem, que eles... Eu mesmo passei por isso, acho que muitos passam, que a gente acha que a gente é o único que está vivendo, que ninguém mais está passando por aquilo, né? Uhum. Então, acho que acontece bastante isso de perceber, eu não estou sozinho, sabe? Uhum. Eu queria trazer também alguns aspectos que inspiraram esse nosso trabalho, bem rapidamente, que são algumas coisas bem, como que eu posso dizer, alarmantes na nossa sociedade. E quando a gente vai percebendo essas nuances, assim, a gente vai dizendo, nossa, é verdade, nossa, isso faz sentido para mim, pelo menos no meu caso foi assim, que são algumas estatísticas, né? Então, as altíssimas estatísticas de suicídio por parte dos homens maiores, muito maiores do que as das mulheres. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, publicou justamente um estudo falando sobre essa proporção ser 4, 5 vezes maior. Então isso é muito alarmante, homens estão sofrendo muito e a gente está agora em setembro também, que é um mês muito significativo para esse tema, né? Trago isso para reflexão também. E outros aspectos que na minha vida pessoal eu fui percebendo, como por exemplo, um grande ahá que eu tive em um certo momento, foi quando dentro também, junto das leituras, e uma reflexão no nosso grupo, veio uma coisa de que, poxa, a qualidade dos espaços de homens entre homens, né? E eu comecei a pensar, poxa, mas quando eu saio com os meus amigos, cara, são sempre máscaras que a gente coloca, né? Então, assim, não, poxa, eu sou o que estou mais bem sucedido, ou, não, eu sou o que saiu com mais meninas, ou, enfim, uma série de coisas que na conversa a gente vai ouvindo, eu sou o que bebe mais, como tu falou, tu vai ouvindo que são coisas que naquele ambiente ali, por ser um pouco mais agressivo e competitivo, a gente vai querendo sobressair. Não é um espaço de vulnerabilidade, não é um espaço para um cuidar do outro, não é um espaço para dizer o que eu estou precisando e pedir ajuda. Né? E aí tu começa a perceber, nossa, mas como que eu crio esse campo? Quais que são os espaços de conversa? Como que eu me abro para esse tipo de coisa? E o nosso trabalho com a vulnerabilidade vai a partir desse aspecto, assim. Legal, cara. Tudo que é historicamente, os homens vêm construindo um ambiente muito nocivo para ele mesmo, né? Para ele mesmo e para as mulheres. E um ambiente nocivo que, na verdade, se tornou um tiro no pé, né? Uma forma de conquistar território, de entrar nas finanças, de ser aquele que provê, de ser aquele que resolve, de ser aquele, e veio ao longo, historicamente,
colocando muita energia num polo só da energia masculina, que é a força física, que é a força de produção, né? Eu acho que nesse momento esse poder já não serve mais. Essa energia ela já esgotou o que poderia ter nos feito essa sociedade como ela se envolve, né? Então, nesse momento, os homens estão buscando uma outra forma de se expressar. E só que não tem referência, como o Fabiano falou, né? Nós estamos sem referência de homens de poder, homens fortes, que poderiam ter se construído de uma outra forma, né? Talvez os homens fortes eles já estejam, ou já faleceram, ou já não estão mais perto da gente. Então, o nível de suicídio tem muita relação com isso. Porque que homem forte ensinou o menino a vencer um desafio? E aí o menino encontra um desafio, não consegue ultrapassar o desafio, porque não teve a figura masculina presente, não teve aquela referência de, cara, como é que eu vou resolver isso, né? E aí ele se depara com uma situação que ele não resolve e ele prefere tirar a vida, né? E às vezes a gente olha assim, é um motivo banal. É um sentimento que para nós, olhando de fora, era tão simples de resolver, era só ter um pai na frente, né? Existe hoje um documentário que fala do William Farrell, né? Se não me engano, um TED, que ele fala que 90% dos homens hoje encarcerados nos Estados Unidos não tiveram pai presente. E boa parte dessa violência que esses homens geraram vem dessa falta, né? Vem dessa falta do homem. E aí é que entra o sagrado masculino, aí que entra a energia masculina mais orientada e mais centrada num posicionamento de confiança de que existe homens que por uma questão de busca podem trazer essas referências. E os círculos masculinos são movimentos de muita força para isso. São movimentos que podem ajudar muitos homens a se reconectar com essa busca. Uhum. Então, por aí. Acho que aproveitando esse gancho aí, o que nós podemos fazer, Túlio, para nos conectar mais com a nossa essência masculina? Eu acho que passa pelo princípio assim, não passa num primeiro momento em entrar num grupo masculino. Sabe? Não, eu vou entrar no grupo masculino e ali eu vou encontrar a salvação. Não é isso, né? Eu acho que os círculos masculinos eles são excelentes para que o indivíduo possa buscar um ponto de referência e um norte, né? Encontrar um mapa e nesse mapa poder se localizar. Mas eu acho que é muito importante que cada homem dentro de si olhe e tente observar onde está o seu sagrado. O que para ele é sagrado nesse momento de vida, o que para ele é importante. É importante o trabalho, é importante o relacionamento. O que dentro dessa importância ele pode trazer de fertilidade para realizar algo melhor para ele. E a partir daí se conectar com um movimento que pode ser qualquer grupo, né? Que esteja envolvido com círculos, né? Inclusive hoje tem círculos mistos, né? De homens e mulheres que estão se buscando. A vantagem de um grupo de homens é que nós normalmente, como estamos num grupo de homens, a gente está aprendendo a ser homens com outros homens, afinal a gente perdeu essas referências masculinas, né? Mas eu acho que começa muito num ato pessoal, de investigação pessoal, né? E eu acho que aí passa pela meditação, passa por fazer uma pesquisa individual, passa por fazer atividade física, passa por fazer olhar os outros de uma outra forma, e essa forma é de uma forma mais conectada, né? Então, eu acho que buscar o sagrado masculino tem a ver com uma busca pessoal primeiro, né? O que é sagrado para cada um? Eu queria complementar também que parte de se conectar com o seu sagrado masculino para um homem que está nos ouvindo aqui é se tornar um ser humano melhor. Na verdade, é algo que tem a ver com ele encontrar a medicina dele, né? Tá se usando muito esse termo, assim, as medicinas, né? Mas eu acredito que às vezes a gente faz uma medicina, conhece tal medicina ou tal prática, e eu quero que todo mundo faça aquela prática. Por exemplo, para mim, especificamente falando, a meditação é uma grande medicina. Eu ali sentar,
e ficar 15 minutos em silêncio, observando minha respiração e mergulhando no meu interior, acumulando essas horas de voo, essas horas de meditação. Para mim é uma medicina que funciona muito bem, mas eu não sei se ela vai funcionar para você, né? Então acho que a principal mensagem é encontre a sua medicina, encontre o que te energiza, sabe? Tem gente que o que energiza ela é andar de skate, tem outro que te energiza é caminhar numa parte da cidade, o outro energiza é ler, o outro é tocar um instrumento. Enfim, encontre o que te energiza, o que te vitaliza. A gente está num momento assim de muita informação, que a gente tem acesso a quase tudo com muita velocidade. Isso vem numa exponencial nos últimos anos. O nosso organismo ele vem trabalhando para acompanhar esse grau de intensidade de informações e transações. Antigamente eu tinha transações com pessoas, sejam conversas ou encontros presenciais, em um ritmo mais lento. Então você me fazia uma ligação, eu ia caminhando até a sua casa, né? Mais antigamente ainda eram horas de caminhada até eu encontrar outra pessoa e assim por diante. Eram menos trocas e de formas diferentes, né? Hoje em dia a gente tem muitas trocas, muito velozes, e às vezes o contato interno é o que seria, ao meu ver, o grande salto assim, interno de expansão da consciência. E parece que a gente está num momento muito desafiador de fazer esse contato interno, sabe? Porque tem tantas coisas nos chamando fora que o interno às vezes fica até entediante. Ou é tanto impulso de informação externa que o interno às vezes não... A gente não tem muitas ferramentas para se interiorizar, né? Então eu acredito que cada um deve buscar essa forma de mergulhar no seu universo interno. Porque a gente ouve em todos os livros de autoajuda. Se você for no shopping agora e abrir 200 livros de autoajuda, ou de espiritualidade, ou de qualquer linha religiosa, eles vão falar em diferentes palavras coisas muito semelhantes, que é busca no seu interior a resposta, né? Só que para um menino de 25 anos que está nos assistindo agora, que o screen time dele, que é o tempo de tela dele, é 4 horas, 5, 6 horas por dia, como é que você vai falar isso? Busca no seu interior. O que isso representa para ele? Sabe? Se ele passa 6 horas em redes sociais, em celular e computador, como que ele vai receber essa mensagem, sabe? Então, eu acredito que o grande desafio da nossa era, desse nosso momento, é a capacidade de interiorização, né? Que cada um pode ter a sua, isso que eu falei das medicinas, né? E eu acho que quando a gente começar a entrar, conseguir entrar dentro da gente, que às vezes é a crise que nos faz, né? Existe esse elemento que é a dor, né? A dor não necessariamente está sendo sofrimento, mas a dor ela é praticamente inevitável na experiência humana. Ela vai nos levar para um processo de mergulho, queira ou não queira, assim, é quase impossível você com o tempo não ir. Claro que você pode ir mesmo sem a dor, mas a dor ela vai fazer você ir se você não for para dentro. E é realmente lá que estão as respostas, e lá que a gente vai conseguir perceber o que sou eu mesmo, né? O que eu realmente sou, né? Que é todo esse trabalho de autenticidade, de descobrir o que a gente realmente é, né? Porque a gente recebe muitas máscaras, muitos condicionamentos, assim, e é como se fosse aquela estátua que você vai tirando tudo que não é, né? Vocês já viram um escultor? Como que você fez essa escultura? Simplesmente tirei tudo que não era. Então, acho que o processo mais do que botar coisas é tirar coisas, né? Então, quando você vai tirando assim, não, isso aqui é uma máscara que me colocaram, isso daqui é a expectativa do meu pai, isso daqui é coisa da minha mãe, isso daqui é coisa da minha namorada, isso aqui é coisa da sociedade, isso aqui é... Quando você vai tirando tudo, até isso aqui, depois você tira uma parte bem difícil, que é a parte que você mesmo achava de você. Também se você tira. Aí quando você tirar tudo, o que restar vai ser você mesmo, né? Eu acho que é mais um trabalho de tirar coisas que não são. Aí a gente vai chegar nesse nível essencial, o masculino da alma, a essência do homem, do homem e da mulher que a gente está falando aqui vale para mulheres também, né? Encontrar no seu interior o que eu realmente sou, como aquela frase, torne-te o que tu és, né? Essa frase ela parece meio ambígua assim, mas eu acredito que esse é o trabalho, é tornar o que a gente já é, na essência, tirando tudo aquilo que a gente não é, sabe? E para isso é necessário um certo grau de interiorização. Né? Com certeza. Legal, vamos abrir para perguntas agora então. Se alguém tem aí alguma dúvida, vai escrevendo. Eu já vou puxar aqui a primeira, que é a dúvida do Eras Ferreira.
Como devemos lidar com as frustrações geradas por essa falta de referência na nossa história de criação e vida presente, na opinião de vocês? Lidar com as frustrações geradas pela falta de referência na nossa história de criação e vida presente. Eu acho que, primeiro, que a frustração é benéfica, né? Eu acho que a frustração, ela nos traz a possibilidade de fazer uma reflexão sobre algo que me atingiu de alguma forma, algum sentimento, alguma emoção, e tentar entender como aquilo pode me tornar mais forte. Quando eu me frustro e me fecho para esse sentimento, essa sensação, eu estou dando mais força ainda para que esse ato que causou a minha frustração me agrida de novo em outro momento, porque eu não enfrentei ele. E talvez esse seja uma das coisas que movimenta muito essa dificuldade do homem hoje de poder enfrentar as suas situações e desistir das coisas. O fato de não olhar as dificuldades como possibilidade de fazer avanço na vida. Então, só porque eu não tive um pai presente, não é porque não é motivo para me tornar um homem fraco ou indefeso ou vítima dessa situação. Se eu não tive um pai, vou procurar uma outra referência, vou procurar um círculo masculino, vou procurar uma outra forma de tentar entender. O Fabiano fez isso, né? O Fabiano, quando percebeu que as figuras masculinas que ele tinha não estavam mais sendo, não eram o que ele precisava, ele não se frustrou, ele foi lá e criou uma possibilidade de ter figuras, mas de poder fazer contato com as figuras masculinas. E criou seu próprio círculo masculino. Então ele, em vez de vítima, ele empreendeu um movimento. Então eu acho que talvez isso seja a gente se tornar empreendedor das nossas frustrações e não colecionador delas. Porque nós homens costumamos colecionar as frustrações, né? Porque eu sou vítima do chefe que não me paga bem, eu sou vítima de uma sociedade que me cobra, eu sou vítima das mulheres que são fortes demais, e aí, né, eu chego em casa e tenho que abaixar a cabeça, porque, né? Então, assim, não podemos ser vítimas de nós mesmos, né? Então, eu acho que lidar com a frustração é o melhor caminho para se livrar delas. Entendi. E acho que também eu tiro de conclusão disso que essa, como tu falou, a falta de referência não deve ser motivo para que a gente não busque, né? E que se não temos referência, então talvez seja o momento de nós nos tornarmos a referência para quem está buscando, né? A referência para os nossos filhos e para as próximas gerações. Legal isso. Vamos lá, vamos para mais uma dúvida aqui da Sofia Mota Constâncio. Qual foi a primeira vez que cada um de vocês ouviu falar desse termo sagrado masculino e o que movimentou vocês nessa iniciativa de grupos? Bruno, quer falar um pouquinho? Eu posso trazer um pouquinho disso, sim. Eu já tinha ouvido falar no contexto feminino, né? E eu acho que dentro do contexto feminino eu sempre tinha entendido isso como o sagrado feminino como a máxima expressão da criação e da criatividade na mulher, né? Então, assim, eu sempre tinha entendido das poucas leituras, confesso aí, poucas leituras e contato com esse tema que eu tive, foi sempre nesse sentido. Eu sempre entendi como uma busca das mulheres por esse entendimento de como se manifesta no mundo a coisa mais bonita, mais forte, de maior criação que uma mulher tem dentro dela. E aí eu me fiz a pergunta, poxa, se uma mulher dentro de um processo de criação e de criatividade, expressão dessa criatividade no mundo dela, ela coloca para fora de várias formas, e eu conheci muitas mulheres e referências de mulheres que faziam isso de um modo incrível, eu me fiz essa pergunta no caso dos homens, né? Eu já tinha essa pulguinha atrás da orelha, e me perguntava, poxa, beleza, e qual que é a máxima expressão de criação do homem? Qual que é a manifestação máxima dessa energia? Qual que é um êxtase criativo do homem no mundo, né? E
Eu até tava conversando com uma amiga aí esses dias e ela me perguntou a respeito do tema dessa live, né? O que é sagrado masculino? E eu falei, poxa, eu não sei, eu acho que a busca é justamente o caminho, é uma frase um pouco clichê, mas o caminho vale muito mais a pena do que a resposta, né? Do que a chegada, porque nesse caminho eu estou conhecendo homens que estão trazendo elementos incríveis e que eu estou costurando nessa coxa de retalhos e respondendo mais objetivamente a pergunta, quando eu vi uma possibilidade de conversar ainda mais em grupo sobre esse tema, eu abracei ela e tanto abracei, não só participei, como disse, nossa, como que eu posso dedicar essa energia para que mais pessoas tenham contato com isso e possam conhecer. A questão do grupo eu acho que está vinculada também de novo, a essa falta de espaços férteis de conversa entre homens, então eu sentia e sinto às vezes isso na minha vida. E eu queria só colocar uma coisa aqui que eu acho que é bem importante para a gente trazer para o pessoal da live, foge um pouco da pergunta, mas em uma partezinha se conecta, que quando a gente fala homem, mulher, ou energia masculina, energia feminina, é muito importante não trazer isso como uma polarização, né? Okay. Eu acho que tem uma questão bem importante de que ser homem é um grande guarda-chuva dentro de um espectro de possibilidades de orientação sexual e até uma conversa de gênero. E quando a gente fala de reconexão com a própria verdade, eu acho que isso faz parte, né? Que homem eu sou? E esse que homem eu sou pode ser de uma variedade, graças a Deus a gente tem uma pluralidade enorme aí de possibilidades que a gente traz para a conversa. Então, só queria trazer esse aspecto também. E complementando o que o Bruno traz, a maioria das redes de homens e grupos de homens está utilizando muito o termo masculinidades no plural. E por que masculinidades no plural? Porque existem muitas formas de expressar nossa masculinidade, não apenas uma, que é aquela que a gente chama de The Man Box, ou a caixa do homem, que é um padrão de comportamento violento, heterossexual, abusivo, opressor, que não tem sentimentos, força física. Que não... Enfim, com todas essas características que a gente conhece bem, e é como se fosse a única possibilidade de expressão da energia masculina. E isso é o que a gente está ampliando. A gente está fazendo um esforço para ampliar, para que cada homem nesse país, do público que entra em contato com a gente, possa sentir a vontade de expressar a sua masculinidade do jeito que ele quiser. Do jeito que ele quiser, e que ele possa se sentir bem inteiro com isso, sabe? Porque eu acho que o grande medo, assim, a grande tensão que existe no mundo dos homens é o medo de parecer gay, medo de parecer homossexual. É como se isso fosse algo que dificulta muitos processos, assim, sabe? Como se ser gay ou ser homossexual fosse algo inferior ou algo depreciativo, sabe? Então, isso é um elemento muito chave para a gente compreender os medos, as travas, as dificuldades do homem, sabe? Então, ele, será que vão pensar isso, será que vão pensar aquilo, sabe? Então, eu tenho que aparentar isso, tenho que aparentar aquilo. É muito medo, né? E então, a gente está tentando ampliar a compreensão do que é ser homem, do que é masculinidade. Por isso que a gente usa no plural, masculinidades. Acredito que as mulheres se sentem bem mais livres, né, na expressão. Elas também têm uma certa caixa, né? Elas também sofrem várias coisas desde a infância, né? Só que é cada um com o seu desafio, né? No nosso caso, nos focando no trabalho dos homens, é ampliar a possibilidade de expressão, né? Fazer com que essa expressão possa ser bem recebida e que a gente espera que aos poucos isso comece a vir nos filmes, comece a vir nos videoclipes, nas figuras públicas, né? Porque a gente tem muitas figuras públicas que magnetizam o pensamento das massas, né? Então eu acho muito importante, eu gostaria muito que tivesse assim, uma expressão de um homem mais sensível, um homem mais com uma outra característica, vários tipos de expressão de homem, todos serem acolhidos e uma criança, um jovem, adolescente olhar assim, eu tenho muitos caminhos para ir, não tem só aqueles dois caminhos polarizados que a gente, quando é jovem,
recebe dois caminhos muito polarizados, né? Como menino, assim. Então, que sejam 3, 4, 5, 10, 20 possibilidades ou infinitas. Beleza. Bom, Eu só para puxar um pouquinho desse gancho aí também, eu acho que eu não acredito ou pelo menos acho que nós vamos chegar um dia em que o mais importante nas relações não vai ser o gênero e nem a energia que o indivíduo, né, coloca como, né, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Mas é o amor que ele tem pelas pessoas, é a compaixão. Né? Se eu vou me relacionar com, né, com homem, com mulher, com sei lá, com qualquer indivíduo que vai ser o motivo vai ser o amor, né? Independente de sexo, de origem, de biologia, né? E talvez por isso eu também tenha feito a minha busca pelo sagrado masculino, e aí respondendo a pergunta, no momento em que eu precisava encontrar dentro de mim o que eu queria da minha vida, né? E aí foi onde eu, naquele momento, né, há 18 anos atrás, 9 anos atrás, eu não tinha nenhum contato com o sagrado masculino. Essa palavra nem existia no meu compêndio, né, no meu dicionário. O que existia no meu dicionário era homem, mulher e Deus, né? E que naquele momento eu não estava cumprindo o meu papel como homem. Eu não estava sendo o pai dos meus filhos, não estava sendo um provedor, então eu estava focado exatamente nesse padrão de masculino que eu me encaixei no Man Box, né? E se eu não estou produzindo isso, por que eu não estou produzindo? Então eu vou procurar algo que possa me dizer, olha, né, que eu possa me potencializar. Então eu busquei um grupo masculino naquele momento da minha vida para fortalecer o que eu achava que era homem, e naquele momento ser homem para mim era cuidar dos meus filhos, colocar dinheiro em casa, produzir e ser um bom profissional. Ao longo dessa caminhada eu fui desconstruindo esse processo, né? E foram anos desconstruindo. E o sagrado masculino entrou no momento da minha vida quando eu descobri que toda essa busca que eu tinha já não era mais suficiente, e que eu já tinha conquistado, mas já não era mais suficiente. Então foi quando eu descobri o sagrado masculino, que dentro do movimento Guerreiros do Coração nós consideramos que tudo dentro da masculinidade ou das masculinidades é sagrado, né? Qualquer expressão do masculino, seja ela de qualquer forma, ela é sagrada, porque vem de uma expressão, seja para o bem ou para o mal, vem da alma. E veio de um aprendizado que o indivíduo teve. Então tudo isso tem que ser acolhido como sagrado. Dentro dos círculos do masculino, dentro dos círculos dos guerreiros, nós acolhemos todas as expressões do masculino. Independente de orientação, independente de profissão, independente de política, independente de qualquer dogma, fato que o homem seja naquele momento, é acolhido. Então tudo que o homem traz dentro dos círculos dos guerreiros é sagrado para nós. Então essa foi o meu mote para buscar os guerreiros. Legal, até já conecta com a próxima pergunta, que também vai ser a última que nós vamos fazer hoje. Uma pergunta aqui que veio do pessoal: como homens gays são acolhidos nos grupos que vocês facilitam? Puder responder, depois o pessoal fala um pouquinho também. Assim, uma resposta rápida, como qualquer outro homem, né? São bem-vindos, porque na verdade o que nos movimenta é o amor pela essa busca. E se é gay, se não é gay, não importa. Não existe nenhum tipo de julgamento, não existe valorização de mais ou de menos. Entra, né? É homem, nasceu homem, então, por favor, né? Venham, né? Sejam super acolhidos. Eu queria só trazer também que a gente sempre celebra muito quando homens gays participam dos círculos, estão com a gente e trazem a sua perspectiva, porque às vezes é um instrumento muito mais potente de desconstrução da nossa realidade, de olhar de outras perspectivas também. A gente sempre estimula muito, sempre convida, sempre traz. E eu me lembro assim de uma série de momentos, de muitos ahás, assim, de muita e de iluminar pontos obscuros dentro de mim com irmãos
irmãos participando aí dos círculos e trazendo esses aspectos mesmo, assim, trazendo uma orientação sexual diferente da minha e colocando os desafios como homens, sim, trazendo e se conectando com essa verdade. Muitas vezes, em muitos dos relatos que a gente ouviu assim nos círculos, essa reconexão com a verdade tem que vir muito mais forte, né? Porque são pessoas que já tiveram em algum momento que enfrentar um desafio de um grande preconceito ou falar para uma família que às vezes era muito conservadora, de falar, poxa, não, a minha verdade aqui é essa, né? E eu sempre aprendo muito justamente para pensar, poxa, qual que é o desafio que eu estou enfrentando, quanto isso vai trazer de conteúdo e de material para que eu possa me trabalhar e vencer essas visões que outras pessoas têm, assim. É sempre muito, muito rico e quanto mais pluralidade, melhor. Assim. Legal, Bruno. Tem sido tão frequente, tão natural, assim, a partir de um certo momento no nosso trabalho, assim, que hoje eu sinto, assim, que não tem a menor diferença, assim, não tem nenhuma separação, assim, é como não faz sentido separar os que são paulistas, os que são catarinenses, os que são cabelo castanho, cabelo louro, os que usam óculos, os que não usam. Não faz sentido separar os héteros e os gays, assim, porque... As nossas dores são as mesmas, né? De um homossexual, de um hétero, seja lá o que for, é a mesma. A dor é muito semelhante. A energia que começa a predominar cada vez mais, é como o Túlio falou, não é assim se a pessoa é branca, é negra, se ela é gay, se é hétero. É a unidade, é o amor, é o ser, né? Então é antinatural separar cada vez mais a energia da unidade começa a permear esses espaços, né? Então durante o encontro de 3 horas ou 4 horas que a gente permanece junto, fazendo várias atividades e reunindo as nossas energias, cada vez mais a energia da unidade começa a permear. Então eu vejo muito mais coisas que me unem do que coisas que me desunem. E eu acredito que isso aí serve para vários contextos que a gente está vivendo hoje em sociedade, tanto para discussões religiosas, discussões políticas, encontrar o que a gente concorda, né? O que a gente tem em comum e a partir disso ir construindo com abertura os pontos que a gente possa ter de diferente, mas a partir da consideração que a gente concorda com muito mais do que a gente discorda, sabe? Em geral é quase sempre assim. E com certeza a empatia e a união são um caminho para a resolução de qualquer problema, né? Sim. Legal. Então, assim, gostaria que vocês falassem para o pessoal de casa como que eles podem acompanhar os movimentos de vocês nas redes sociais, os eventos. Fala um pouquinho, assim, tanto do Mikael quanto dos guerreiros. Quais que são as redes, quais que são os próximos eventos para o pessoal ali ficar ligado. Eu vou passar também para tu falar um pouquinho, Fabiano, dos eventos aí. Mas eu acho que uma mensagem que eu queria passar final, assim, é que cada vez mais existem várias formas de se encaixar com essa conversa, assim. Não necessariamente se uma pessoa não se conecta com um círculo e acha que ainda não está pronta para ir, a gente faz grupo de estudos para ler os livros, aí, alguns livros que são referências para a gente, refletir isso em grupo. A gente organiza alguns eventos onde trazemos outras pessoas para conversarem. Então tem várias formas, eu convido vocês a conhecê-las através das nossas redes aí. E eu acho que junto dessas variadas formas, cada vez menos tem desculpas para participar dessa conversa também. Porque, poxa, às vezes não me conecto tanto com um círculo de 4 horas, mas, pô, vai no encontro, vai dar uma olhada, ou pega um livro desses que a gente citou aqui e dá uma lida aí nas primeiras 10 páginas para ver o que isso reverbera dentro de si, assim. E cada vez mais essas formas estão se expandindo, assim como essa, né, de digitalmente a gente está conversando, abrindo uma conversa com várias pessoas, e agradeço as perguntas também que foram super legais. Legal. Então agradeço muito aí o Guia da Alma, né, por ter feito esse convite, essa proposta, ao Túlio, ao Bruno, né, que a gente está juntos aqui construindo esse espaço de tanta importância, né, acho que isso é bem novo, assim, esse caminho em direção a, como você falou, a empatia e a compreensão mútua, né? Num momento tão bélico que algumas partes da nossa sociedade vive, é muito importante a gente afirmar espaços de empatia, de escuta, de compreensão, né? De diálogo. Isso tem um valor incrível, né? Então,
estão nos assistindo podem nos seguir no Facebook e no Instagram, é Masculino da Alma, tudo junto, nas duas, né? No Facebook e no Instagram. A gente tem círculos, que são espaços geralmente com entrada franca ou contribuição consciente, que acontecem na UFSC. Vai ter um esse sábado, temos mais 5 vagas, já está quase lotado. Temos também no Cobrasol, em São José, no norte da ilha, no Campeche também, às vezes a gente faz círculos mistos. Nós vamos ter em novembro, né, uma atividade que vai trabalhar justamente essa conciliação do masculino e do feminino, né? Nós vamos ter 4 convidados lá na UFSC, depois a gente vai passar mais detalhes, né? Também temos com a parceria aí. E a gente indica aí esses 2 livros que eu trouxe aqui, quem quiser acompanhar, pode conseguir na internet, né? João de Ferro, de Robert Bly, que é um mitólogo, que ele aprofunda no mito João de Ferro, que é um mito pré-cristão, recolhido pelos irmãos Grimm. Então ele faz uma reflexão sobre cada uma das passagens desse mito, que é cheio de simbolismo, e ele vai aprofundando com a realidade da energia masculina, do homem, nos dias atuais. E esse outro livro, que é já uma outra linguagem, do David Deida, que chama O Caminho do Homem Autêntico, é uma linguagem um pouco mais prática, mais sintética, mais objetiva, também traz muitas chaves incríveis para os homens aí que estão assistindo, para eles entrar em contato mais com a energia masculina deles. Foi de muitos insights, assim, esse livro, né? E aí tem o filme, né, The Mask You Live In, que é um filme aí clássico sobre homens, né, que acredito que encontre no YouTube, e alguns outros materiais também a gente poderia estar passando depois, mas acho que tem aí um grande espaço aí para ir encontrando essa harmonia interna, né, de cada um, assim. E obrigado aí por todos que estão nos assistindo também. Valeu, cara. Vai lá, Túlio. Então, puxando o gancho do Fabiano sobre literatura, a literatura sobre o masculino hoje é muito vasta no Brasil. Tem muito material traduzido, tem muito material escrito por brasileiros. Tem inclusive um livro do rapaz aquele que você foi lá? Luciano. Aqui de Florianópolis. Que depois a gente pode o Fábio Veronese também. O Fábio Veronese. Né? Então, assim, não faltam oportunidades em termos de grupo e literatura para se poder ter contato com essa coisa do masculino, da energia, do sagrado, e diversos pontos de vista podem nos dar uma possibilidade de ampliar nossa visão e tentar entender que caminho que a gente pode seguir, caminho que cada um pode seguir. Dentro do movimento Guerreiros do Coração existem muitos grupos hoje no Brasil, desde o Rio Grande do Sul até Brasília, né? Os Guerreiros do Coração trabalham normalmente em módulos que iniciam no final do ano e vão no início do ano e vão até o final do ano, ou no meio do ano e vão até o final do ano, né? Basta entrar no nosso site www.guerreirosdocoração.com.br e lá vão estar assim, os diversos grupos, as diversas cidades que você pode se conectar, né? Em Florianópolis nós temos 2 grupos acontecendo que se iniciaram no início do ano. E tem o seu ritual de passagem, né? Os Guerreiros do Coração trabalham muito com rituais de passagem, que são uma forma de significar a nossa evolução como masculino, né? E a nossa capacidade de sermos homens mais inteiros. Então, assim, basta se conectar, né? Se alguém quiser mais alguma informação, eu tenho o Face, a Túlio Ramos Caminha. É bem fácil e eu fico à disposição, né, para qualquer dúvida e seguimos juntos. Legal. Bom, pessoal, como vocês viram aí, informação e grupos para participar, tanto presencialmente quanto online, não faltam. Basta querer buscar aí dentro de nós e, né, as respostas estão ali. E estou muito feliz mesmo por nós estar aqui passando essa mensagem, com a nossa parceria aí do Guia da Alma com o Mikael, com o Guerreiros do Coração também. Muito, muito grato por tudo aqui que nós conversamos e por essa parceria que estamos começando. No Guia da Alma agora você vai poder encontrar mais assuntos, mais textos sobre o sagrado masculino. É um tema que nós vamos abordar com mais profundidade, com mais frequência no nosso blog. E também nas lives e aqui divulgando outros movimentos como esse.
Então temos muitas novidades por aí, vamos fazer eventos aqui em parceria com o pessoal, aqui em Florianópolis. Você também vai poder acompanhar online. E é isso, tenho só a agradecer aí a todos que acompanharam, todos que enviaram suas perguntas. Fabiano, Bruno, toca aqui. Valeu. Uhul. Gratidão. Valeu. Valeu. Um abraço. E um abraço a todos aí, até a próxima live. Valeu.